Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença, te louvando a Deus, te exaltando pela Tua bondade. Obrigado por este dia, obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Deus, que trabalham, que cooperam com a Tua igreja, meu Senhor, através da escola bíblica dominical. Abençoe e guarda cada um, manifesta a Tua glória, Senhor, em nossas vidas. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos iniciando nosso vídeo semanal EBD na web. O tema de hoje, que estudaremos domingo próximo, é Vivendo com a Mente de Cristo. Tão difícil para mim, não a lição, e sim a prática. Viver com a mente de Cristo. Muito difícil para mim. Eu louvo a Deus porque sei que é possível. Se não fosse possível, não estaria escrito. Eu louvo a Deus porque sei que é exatamente possível viver neste mundo agressivo, neste mundo hostil, neste mundo desamante, e mesmo assim ainda ter o amor, ainda viver o amor, ainda praticar o amor. Mas é difícil para mim. EBD na web, Vivendo com a Mente de Cristo. A nossa lição, a última lição de 2017, último vídeo de 2017, e estou muito grato a Deus. Eu oro, eu choro, eu louvo, muito grato. Um ano de muita luta e muitas vitórias, todas ficaram para trás. Todas as lutas foram vencidas até agora. As poucas horas que nos restam deste exercício, não descuidamos e não prescindimos da presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Como sempre, preparo a mensagem doutrinária para a igreja. E é um grupo pequeno, a minha congregação, um grupo pequeno. Era uma igreja grande que foi invadida e sofreu todo tipo de pilhagem. Ela foi, na verdade, dilacerada em todos os aspectos. Quando eu assumi, em 18 de junho de 2015, era realmente uma situação vexatória. Mas estamos louvando a Deus, acreditando, tem havido decisões, tem havido reconciliações, tem havido algum desenvolvimento. Muito, 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 muito aquém da minha ação, do meu trabalho, da minha vontade, do meu desejo, e, é claro, ainda na condição vexatória. Mas preparando a mensagem, a última doutrina do exercício, e Deus falou muito comigo, me deu uma mensagem maravilhosa, uma mensagem do céu, e eu sou muito grato ao Senhor. Não apresento nada novo, tenho nada, e também não quero. Sou meio resistente, meio durinho, não quero coisas novas, estragadas. Então eu vou pela velha prática do Evangelho, eu vou pela velha decisão de segui-lo e servi-lo até a morte. E
hoje o último vídeo da EBD. EBD no ar. Vivendo com a mente de Cristo. O textuário nos diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu já li tantas referências, tanta coisa, que vem o Timóteo aqui de pronto. Verdade prática. Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Na verdade, bilhões vivem sem a mente de Cristo, mas vivem muito mal. Até os que vivem bem, vivem mal. Até os que estão bem, vivem mal. Existem alguns que parecem muito bem, uma animação, festa, férias, passeios, Orlando, Disney, tanta coisa. Mas quando volta para o seu lugar de origem, traz o trauma, traz o problema, traz a infelicidade, traz a insegurança. Portanto, é possível viver sem a mente de Cristo, mas vive sempre muito mal, e o final é pior do que o mal viver. Viver mal sem a mente de Cristo é realmente muito ruim, mas o pior é concluir a vida, a missão terrena sem a mente de Cristo. A leitura em classe, meus amados, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16, na escolha do nosso comentador, do nosso escritor. Mas durante a ministração, eu vou discordar dele e voltar, subir um pouco no texto, começar do versículo 9, tentando ser mais prático. Não sei se eu consigo ser prático nunca e em nada, mas a tentativa eu faço. Tentar eu tento. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nosso Deus pela leitura em sua santa palavra, e eu dizendo que iria fazer, eu faço sempre. Eu sou meio resistente, e eu faço sempre. Aqui a leitura diferente, começando no versículo 9, 1 aos Coríntios, aqui no capítulo 2 e versículo 9, ajuda a entender melhor, eu penso.
No texto escolhido pelo nosso autor, ele começa no versículo 12 e diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos. O versículo 13, que começa com essa expressão, as quais também falamos, ele se refere às coisas. E essas coisas, elas são mencionadas com uma clareza meridional no versículo 9, a partir do versículo 9. Quer ver? Escutem. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O texto que não foi colocado e eu colocaria, os versículos 9, 10 e 11, porque nós começamos no 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Então, eu gosto de ensinar, eu ensino porque gosto. Não é nem porque eu sei, eu ensino porque gosto. Foi minha primeira ação na Igreja de Jesus. Eu comecei em 1970, se eu não gostasse, já tinha desistido, já tinha dado as costas, tinha feito como a multidão tem feito. Nossas congregações estão muitas vezes esvaziadas na manhã dominical. Os líderes, os pastores não participam, a boa parte deles não participam. Eles têm muita ocupação e muitos justificam o estar com a família, com isso, com aquilo. Eu não sei se eu não sou mais macho do que ninguém, não sou mais homem do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas eu consigo estar com a minha família, eu consigo fazer amizade, apesar de eu ser desajeitado em muitas coisas. Eu consigo uma série de coisas. E é bem necessário frisar no momento deste. Eu não tenho carro, eu não tenho fazenda, eu não tenho loja. E será por isso? Não será por isso? Ou seja, eu tenho tão pouca base nesta terra que dá para cuidar da família, deu para cuidar da minha família. Eu trabalhava viajando. Os filhos chegaram à adolescência, a mulher começou a fracassar, a fraquejar no que diz respeito à autoridade com eles, e me intimou a sair do trabalho. E eu deixei o trabalho que eu fazia viajando e passei a trabalhar aqui, sofri, comi o pão que o comerciário é acostumado a comer. Muito ruim. Trabalhei no Grupo Otoche, trabalhei no Grupo Serrolim, vivendo com o pão do comerciário. E olha que eu ganhava bem, viajando, ganhava 5, 6 salários livres. Mas eu, para atender minha mulher, para atender minha família, eu deixei de viajar. E cuidei dos meus filhos, hoje eles estão todos casados, eu tenho 7 netos, e continuo cuidando da minha mulher, ajudando em casa, e nunca deixei de ir para a escola bíblica dominical. Quando eu não era superintendente, eu era professor, quando eu não era professor, eu era aluno. Então, meus amados, eu gosto de ensinar. Não ensino porque sei, eu ensino porque gosto. Aprender, a gente aprende no esforço diário. E Deus honra.
Então, eu teria colocado a partir do versículo 9, porque ele começa dizendo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aí no 12, se ele lesse só aqui o versículo 9 e fosse para o 12, já que vivemos nessa época de pressa, nessa época de pastor apressado e igreja fervente, nós entendíamos melhor. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito. Aí eu saí do 9 para o 12. Mas não sei, meus irmãos, eu não sei fazer ligações forçadas. Eu não sei. Eu prefiro os textos. Ontem, enquanto doutrinava a igreja, eu falei sobre os crentes da doutrina e os crentes da reflexão. Os pastores hoje, pelo o fator respeito, é tanto respeito pelo rebanho que não ensinam. É uma reflexão, um negócio rápido, que é para dar tempo ao sujeito ir para suas atividades noturnas. Mas, meus amados, eu quero sempre contribuir de alguma forma, eu desejo aprender e desejo transmitir. Então, as coisas, a nossa linguagem, principalmente na linguagem erudita, na linguagem dos sábios, dos mestres, aí, das pessoas cultas, da sociedade, eles evitam falar coisas, porque toda coisa tem nome, né? Toda coisa tem nome. Eu posso não saber o nome da coisa, mas tudo que você conhece tem nome. Você não sabe, aí diz esta coisa, me dá esta coisa aí. Mas aquela coisa, quem criou, a indústria que produziu, o cara que inventou, todas essas coisas têm nome. Essa coisa tem nome. Então, o que ocorre é que no eruditismo, na linguagem erudita, né, na turma elevada, então a turma evita falar em coisas, mas o evangelho não foi escrito por eruditos e nem para eruditos. O evangelho foi escrito pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo para os pescadores do mundo, para os agricultores do mundo, para os vaqueiros do mundo. Claro que contempla também os doutores, até porque o doutor teve um avô vaqueiro. Então, meus queridos, é bom a gente saber, é muito bom. Coisas. Do latim, coisa no latim é res. E o latim, principalmente o latim do povo, o vulgar, de onde vem a vulgata, o latim popular, a língua popular, assim como o grego koiné, que era popular, a nação, o povo falava de coisas, e aí era bastante generalizado. Eu estudei, fiz um pouco de direito romano, e res no direito romano é visto com muita frequência, ou seja, coisas. As coisas que ganharam nome através dos escritores, dos poetas e dos estudiosos, dos eruditos, mas na própria lei é coisa. Então, vamos para a introdução. A doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, traz esperança à nossa vida. Ela nos lembra que somos peregrinos e forasteiros neste mundo e por isso devemos sempre ter a consciência de fugacidade, ou da fugacidade da vida. A melhor maneira de viver com essa consciência é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo nos ajuda a entender a brevidade da vida e a necessidade de ser mais produtivos, mais positivos, mais cuidadosos. Eu costumo falar sobre a minha própria ação
E eu nunca fui muita coisa no sentido de comunicar com as pessoas, eu não tenho muito jeito, eu sou mal jeitoso. Acontece o seguinte, que mesmo assim eu sempre evitei ofender, eu, eu tenho uma grande dificuldade em estar pedindo perdão, pedindo desculpa, então você quer, não sei se eu sou exemplo para ninguém nisto, mas você quer ter zelo por você próprio, evite se desgastar moralmente, evite desgaste da sua imagem, não aborreça, não demonstre, não se aborreça. Tem gente que antes de entender explode. Por quê? Eu acho absurdo. Não, eu pensei. Eu pensei nada, então pense antes. Eu não tenho o hábito de pedir desculpa, de pedir perdão, de estar. Eu acho ruim me humilhar. A verdade é esta. A verdade nua e crua. Eu acho ruim me humilhar. Eu prefiro ser humilde. Eu prefiro ser humilde. E qual a diferença? Existe uma diferença. É para você ter trabalho. Descubra. Primeiro tópico: peregrinos nesta terra. Peregrinos na terra. O peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Para isso, o peregrino se torna nômade. Não se apega ao local de estadia porque sabe que ele é provisório. Por onde caminha, não experimenta conforto, pois carrega o mínimo de bagagem possível a fim de tornar o trajeto mais leve. Uma boa descrição de um peregrino. Se os crentes em Jesus Cristo aprendessem de fato nas Escrituras, principalmente na Epístola de Pedro, quando trata deste tema com toda clareza, seria bem melhor. Mas nós somos um tipo de peregrino estranho. Peregrino que se apega à terra e suas coisas positivas e até às coisas negativas. Peregrinos com vícios. Peregrinos com muita razão. Peregrinos que questionam muito. Peregrinos que não se negam a defender com unhas e dentes seus pensamentos, seus princípios. Não parece ser tão peregrino assim. Ele faz uma belíssima descrição de peregrino. E o peregrino, por sua vez, deveria ser isto. Não se apegar porque sabe que a terra não lhe pertence. Ele não deveria se envolver muito ali porque sabe que está só passando. Mas nós não agimos assim, esta é a verdade, a maioria compreende. No seguinte parágrafo, ele diz: o patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. O nosso pai da fé saiu da sua terra, deixou sua parentela e foi ao encontro da terra prometida e fez da peregrinação um estilo de vida. Hebreus, capítulo 11, versículo 9, ele falando aqui a descrição que o escritor aos Hebreus faz do patriarca, mas nós encontramos isto com muita clareza no Gênesis, nos textos que falam de Abraão, porque no capítulo 12 acontece a sua chamada e Abraão sai e a promessa é muito vaga. Para mim, que sou meio descrente, a promessa seria muito vaga. Agora, mais interessante, impressionante, maravilhoso, é que ele não questionou Deus. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, sai agora que eu te mostrarei depois.
Ele saiu. Ele saiu. Tem uma dificuldade textual para nós, porque ele saiu e o seu pai ainda era vivo, e o pai vivo é quem tinha, naquela época, naquele contexto cultural, o pai vivo era quem tinha a autoridade, o domínio pátrio, o poder pátrio dos romanos lá, era um domínio patriarcal. Na verdade, não é o poder pátrio, é o pátrio poder na lei. E ali, meus amados, o domínio do patriarca era muito sólido. E o Tera, ou Terá, era o pai de Abrão e, portanto, tinha o comando da família. Não se sabe, não temos textos para isto, se o Abraão convenceu o Tera que deveria obedecer o Senhor e sair, ou se o Tera também tinha algum temor, algum compromisso com Deus, ou era aquele pai que acredita muito no filho. Nós não sabemos. A Bíblia não é um livro de respostas a alguns questionamentos, ela é um livro de revelação, fala o mínimo sobre cada coisa. E Abraão saiu, o nome dele era Abrão, significa pai exaltado, e ele não estava com muita coisa, porque não tinha filhos. E na tradição oriental, um casal sem filhos parecia tragédia ou maldição dos deuses na linguagem dos pagãos. Na linguagem dos que adoravam o Deus vivo, era como se representasse uma provação muito grande. É tanto que o Abraão sai, mas ele sai com a família, ele e o pai, um sobrinho de um irmão já falecido, e ele sai. Mas ele sai com confiança na promessa que lhe fora feita. Você vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, ele cita aqui Hebreus 11:9, mas a história é belíssima para você ler no Gênesis. Da mesma forma, nós, os cristãos, ou seja, da mesma forma que o Abraão agiu, nós, os cristãos, somos peregrinos neste mundo. Por isso, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, nem permitir que ocupem o lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. Isso não significa irresponsabilidade com o trabalho, irresponsabilidade nos estudos ou descuido com a família, mas uma motivação. Isto significa uma motivação correta do coração, convertido, consagrado, ungido, para priorizar as coisas de Deus, as coisas que são de cima. Ele coloca Colossenses 3:1, e eu queria ler com vocês Colossenses 3, de 1 a 3, porque aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, fica muito claro esta nossa condição de peregrino. Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitaste, é porque, obviamente, já morreste. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Esta instrução apostólica, ela evitaria muitos problemas de ordem psicológicas, evitaria muitas doenças psicossomáticas,
evitaria muita coisa, porque quem ressuscitou com Cristo, quem morreu para o mundo, morreu para o pecado, ressuscitou com Cristo e pensa nas coisas que são de cima, meus amados irmãos, essas pessoas, elas são tão bem assistidas. Elas têm uma assistência tão perfeita, tão profunda da parte de Deus. Eu me beneficiei disto, eu não sendo perfeito, eu não sou muito bom nisto. Aliás, em quase nada. Mas eu me beneficiei muito com isto. Nas nossas conversas com Deus, nós podemos dizer muitas coisas que Deus porta, Deus escuta. E algumas delas Deus age exatamente conforme o nosso pensamento, o nosso sentimento. Eu, na minha impotência, eu sou absolutamente impotente em relação a muitas coisas. E eu disse, Senhor, já que tu me deste uma chamada, me fizeste entender e servir de alguma forma, eu desejo te servir melhor. Cuida das minhas coisas, das coisas que me atrapalham ou que me preocupam, para mim fazer isto. Meus irmãos, eu não fiquei irresponsável, mas eu fiquei muito tranquilo. Muito tranquilo. Me incomoda os compromissos sociais, porque o nome da gente está em jogo e o nome de Deus está vinculado ao nosso. Esse mundo, com 7 bilhões de humanos e 5 bilhões e tantos de ímpios, eles começam um discurso reprovatório em relação a nós, dizendo é porque é crente. É porque é cristão. Isso é muito sério. Então, já que o nome do Senhor está vinculado ao nosso, ou o nosso nome está vinculado ao dele, a gente precisa agir de uma forma sensata. O segundo item desse primeiro tópico é cidadãos celestiais. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo. João 17,16. Aqui na oração intercessória de Jesus, ele diz, Pai, tu me deste do mundo e eles são meus. É uma bênção conhecer Jesus e conhecer também a sua grandeza em relação a nós, irmãos. João 17:16, palavras do Senhor Jesus. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele diz nesta oração, eu estava no mundo, eu os guardava, agora eu vou para ti, então guarda eles para mim. E maravilha, é maravilha. Eles foram dados a Jesus. Nós fomos dados a Jesus, entregues a Jesus. Então, meus queridos, é necessário a gente entender isto. Esta linguagem do Senhor Jesus. Eles não são do mundo. Não são deste mundo. E anseiam por sua pátria, por uma pátria celestial. A citação é Filipenses 3:20, quando o apóstolo Paulo nos diz que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos, de onde aguardamos o nosso Senhor, o nosso Salvador. Dessa forma, não podemos nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos evangelhos. Uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo e especialmente da prática do amor ao próximo, uma virtude eterna.
A citação é 1 Coríntios 13:13, quando fala sobre as 3 grandes virtudes da humanidade, ou esperadas, que é a fé, a esperança e o amor. A minha Bíblia antiga, a minha Bíbliazinha, no passado, diz caridade. Sempre me incomodou a tradução Almeida com a caridade dele. Mas os homens, eles refletem, todas as pessoas refletem o seu lugar de origem. O João Ferreira de Almeida, ele era um português, ele era de uma família extremamente católica e no começo da sua vida ele ainda teve uma iniciação clerical. Ainda teve uma iniciação sacerdotal. Então, ele usa uma linguagem, mas ali está escrito que é a esperança, o amor e a fé. E dos 3, o maior é o amor. Portanto, aqui está de acordo. Nesse sentido, podemos viver um pouco do reino de Deus nesta terra. Mateus 6:33, expressão de Jesus Cristo, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura a ser manifestada brevemente. E ninguém pode negar, há uma tensão, há um descompasso entre a nossa vida social, a nossa vida material, nossa vida ativa, onde a gente tem que comprar e pagar, onde a gente tem que consumir, onde a gente tem que produzir, onde a gente tem que conviver com diferenças e, às vezes, diferenças insuportáveis. E nós, mesmo assim, meus amados irmãos, podemos descansar, podemos desfrutar a paz com Deus, podemos fazer a diferença, se tivermos a mente de Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Eu penso com a mente. Eu penso, a minha parte pensante, ela deve estar também consagrada. É muito bom pensar. Pensar nas coisas de Deus, pensar no próximo, pensar como somos vistos, pensar como somos ouvidos, pensar como somos encarados. Eu não tenho ilusões, eu não busco, eu não procuro ser compreendido, eu não procuro ser amado, eu não espero tratamento melhor do que o que eu tenho. Aliás, eu sou muito feliz, muito seguro. Minha igreja foi a melhor coisa da minha vida depois da própria vida. Eu me criei na orfandade, minha mãe casou em segundas núpcias, e o meu padrasto era um homem extraordinariamente sério e trabalhador e tal, mas a orfandade é a orfandade. Eu vivi sem pai. O melhor padrasto do mundo é só um padrasto. Eu vivi sem meu pai. Quando eu tinha 20 anos, na verdade 21 anos, eu perdi minha mãe. Eu já havia perdido antes, porque quando eu aceitei Cristo, eles não me aceitaram mais na família. Mas ela morreu. Eu aceitei Cristo com 16 e ela morreu quando eu tinha 21. O resultado, às vezes eu me atrapalho com datas, principalmente data de morte, não é o meu forte. Mas
Eu vivi sem pai, me criei sem pai, sobrevivi sem mãe, mas eu não sobrevivo sem Cristo, sem sua igreja. Sem a igreja eu não vivo porque eu sou igreja. Eu no meio da igreja sou parte dela, eu no meio do mundo eu sou a igreja. A minha igreja. É a melhor coisa da minha vida, depois da própria vida. Eu costumo dizer, a Assembleia de Deus é minha alma mater. Foi a minha escola primária, a linguagem antiga mesmo, velho é assim. A Assembleia de Deus foi minha escola primária, foi minha escola secundária e é a minha faculdade, a minha alma mater. Eu me sinto bem sendo produtivo. Apesar do fruto do meu produto o meu próprio produto ser muito limitado. Mas eu me sinto bem produzindo. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Me faz bem. Faz bem ao meu ego. Faz bem à minha alma. Faz bem. Faz muito bem a mim. Faz muito bem aos meus alunos, porque eu ensino e passo isto. Faz muito bem aos meus filhos. Um deles não congrega, infelizmente. Um orgulho que eu esperaria não vê-lo sepultado com ele. Eu gostaria de ver aquele orgulho sepultado nas águas. Mas para tudo há um tempo debaixo do sol. E se eu perdê-lo, se eu perdesse, não teria trauma, teria só tristeza. Louvado seja Deus. O segundo tópico da nossa lição é vivendo em esperança com a mente de Cristo. É uma bela lição. É uma bela lição. É para crente sã, para crente sadio, para crente que vive a vida, para crente que tem folha e fruto. Uma bela lição. Enquanto vivemos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso, devemos aprender a viver com sabedoria do alto. Tiago 3,17, aquele escritor, ele era irmão do Senhor Jesus. Aqui, quando os embusteiros entram para pregar seus embustes, diz que Maria casou com um velho, caindo nos pedaços, viúvo, pai de não sei quantos. Satanás, com suas investidas para cultuar o ímen. Para cultuar a virgindade. Mas isso é um culto tão diabólico e tão antigo que quando Maria nasceu e viveu, já era uma maldição, já tinha sido uma maldição na vida de Israel desviado na época de Jeremias e Ezequiel. E Tiago, o irmão de Jesus, diz: se alguém tem falta de sabedoria, se você se deu conta de que não é sábio o suficiente, eu teria que fazer um vídeo para pedir perdão, pedir desculpa, porque mas não faço isso, todo mundo sabe. Faz parte da nossa limitação, a lágrima, os fluidos
Então, Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, se deparou com este sentimento, eu não estou sabendo, eu não estou conseguindo agir, decidir, então peça a Deus. E ele faz um elogio lindo a Deus. Porque eu poderia pedir qualquer coisa ao meu filho, ao meu irmão, ao meu cunhado, ao meu parente, e ele me servir, mas depois dizer, você tem porque eu dei. Mas o Tiago diz, porque ele dá e não lança em rosto. Ele dá e não fica dizendo, você tem porque eu dei, olha aí, eu dei, eu te dei. Porque Deus age diferente do homem. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a ter o mesmo sentimento de humildade de Cristo, esvaziando-se da prepotência, do orgulho, do apego a títulos e posições para cumprir o celestial propósito de servir. Filipenses 2, 5-8. Esta mensagem do apóstolo Paulo é linda, é maravilhosa, convém a gente entender um pouco Filipenses 2, 5-8. Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, ou seja, nesta condição humanizada, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a pior das mortes, a morte de cruz. E por que a morte de cruz era pior? A morte de cruz era uma morte espetaculosa. Os condenados, eles eram expostos ao sol e ao público. Os condenados eram desnudos, desonrados, eles eram crucificados assim e, mediante as Escrituras, ainda eram malditos de Deus. Porque apesar da Escritura não contemplar a crucificação, mas contemplava o enforcamento, o pendurar no madeiro. Hoje existe um grupo de perversos que negam a cruz de Cristo, e esse grupo perverso, eles dizem que Jesus morreu numa estaca, mas é muito contraditório, porque o ser pendurado no madeiro era ser enforcado. E o enforcamento não sangra. E Deus permitiu que a roda girasse. Deus permitiu que os impérios passassem. E o tempo, a plenitude do tempo dos gentios, ou o tempo dos gentios serem contemplados com a bênção de Deus, o poder era romano. E os romanos tinham como característica para os seus condenados a crucificação. Os cidadãos eram decapitados e os ninguém, a ralé, os inimigos eram crucificados. Alguns escritores descreveram que a Via Ápia, em Roma, ela chegava a ter centenas de corpos crucificados. E muitos deles eram ensopados com produtos inflamáveis e eram queimados. Quando a Santa Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana aprendeu a queimar a gente, imagina de onde vinha a prática.
do clero mesmo, clero pagão, que foi substituído pelo clero cristão. Eu parei na referência de Filipenses e agora continuo. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Deus cuidará de nossas vidas. Mateus 6:33. Para mim foi um grande benefício, talvez até um pouco de esperteza, porque eu fiz isso para com Deus. Eu quero cuidar da missão, eu quero desenvolver o dom recebido, e eu peço que o Senhor cuide das minhas coisas. Eu fiquei com 2 benefícios, porque a gente não pode fazer nada na obra de Deus a não ser que tenha recebido dele. Principalmente querendo ser servo. O segundo item desse segundo tópico, para finalizar, meus amados, é um olhar para além das circunstâncias. Neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança, Hebreus 11:1. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos de nosso Mestre, podemos voltar os olhos para além das circunstâncias difíceis. Isso não significa escapismo ou fantasia, mas uma alegre motivação e encorajamento para enfrentarmos as batalhas com convicção de que Deus nos fortalecerá. Falar em batalha, eu fui muito doente, eu vivi muito doente, eu fiz por muitos anos um tratamento de úlcera. Fiquei muitos anos assintomáticos, mas depois eu passei por uma cirurgia exploratória e quase morri. Alguém apostava na morte. Se fosse coisa de apostar, tinha casar aposta, porque ele morre hoje. Mas o Senhor teve misericórdia, tinha um propósito, e eu estava nesse propósito, e o médico, a junta médica, naquele tempo não era tão difícil quanto hoje, não tinha que esperar em cubanos. Eu me lembro muito bem o doutor Costinho, o doutor Erbon e o doutor Marcos. Aquela junta médica que me assistiu, que me operou. O doutor Erbon foi o mais próximo, porque foi a primeira pessoa com quem eu estive, na primeira consulta, e ele disse: você pode até morrer se deitar na linha de ferro. Se você for deitar lá na passagem do trem, você pode morrer, mas disso aí você não morre mais não. E eu fiquei bom. Eu passei, depois dos quase 40 anos, eu já tinha 38 anos, eu passei a comer coisas que eu não comia antes, eu passei a ter, eu acho que perfeita saúde em relação ao passado. E continuo. Para mim, tudo está muito bem, tudo desce muito bem, tudo digere muito bem, é uma bênção. Mas, irmãos, aqui a gente sabe que tem problemas na nossa frente, há problemas à frente. Todo caminhante encontra obstáculos. Todo caminhante encontra obstáculos. Então, nós temos a possibilidade de encontrar, de enfrentar circunstâncias difíceis, além do nosso problema íntimo, pessoal, fraqueza pessoal. Apareça um forte que não precise refletir sobre isto. Não tem. Tem iludidos, tem enganados, mas forte mesmo não tem. Todo mundo precisa, de alguma forma,
Todo mundo precisa, de alguma maneira, receber isto. É uma bênção do céu. E quando temos esperança em Cristo, e por intermédio dele aprendemos a viver melhor, buscamos uma vida mais simples, parecida com Jesus. Aqui é dificílimo, eu não sei qual o superlativo de dificílimo para mim. Mateus 6, 19 e 21. E nos lançamos aos seus pés, com certeza de que ele tem cuidado de nós. Aí entra a mensagem do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu era muito ansioso, é por isso que a úlcera estava me roendo por dentro. Eu tinha um gato no coração, outro no esôfago, outro no fígado, outro no intestino. Eu vivia me roendo de preocupações e tal. E o resultado é que, mesmo crente, mas eu não tinha um aprendizado, eu não tinha uma confiança mais sólida. E ele diz assim, aqui para nós: lançando a seus pés, lançando-nos aos seus pés, na certeza de que ele tem cuidado de nós. A citação é Pedro, que, como o apóstolo de Jesus Cristo diz, vocês têm que lançar sobre ele, como está preocupado, ansioso, o problema é grave, o problema é sério, nós temos apoio moral, espiritual e celestial. Louvado seja Deus. Apoio total. 1 Pedro 5 e 7. Deixa eu ler o versículo 6, a partir do 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tem gente que tem problema com isso aqui. Mas ninguém viu, eu fiz, ninguém viu, ninguém reconheceu, não reconhece meu trabalho. Eu estou me lixando para isso. Quero nem saber. Mas eu não tenho a menor preocupação se o que eu faço é honrado, se é visível, se alguém acha legal, se alguém acha... uma vez me reprovaram pessoas da minha igreja mesmo, que é só onde eu convivi. Você fala como se representasse toda a Assembleia de Deus. Eu, felizmente, não represento toda, mas a parte que eu represento é sã. A parte que eu represento com felicidade. Ninguém precisa me autorizar para me falar da Assembleia de Deus. Ninguém. Eu não preciso ser autorizado. Eu preciso ser autorizado para dirigir culto, para fazer isso, fazer aquilo. Eu preciso. Mas para falar da minha igreja, da Assembleia de Deus, a igreja da minha adolescência até hoje, eu preciso de conselho de alguém, eu preciso de aval, mas não preciso, eu vivi, eu vivo, eu sou parte disto. Então, é aqui, sem preocupação com ser exaltado pelo homem, ser colocado, ser visto, ser tratado com deferência. Eu não me preocupo. Eu, na verdade, me acho até muito honrado para ser o ninguém que eu sou. Mas, queridos, o segredo profundo é esta mensagem do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não falta cuidado. O cuidado do Senhor, a assistência do Senhor, a sua mão estendida, o seu zelo, o seu conselho. É muito bom estar com Jesus. É bom estar seguro. O salmista dizia, com Deus eu salto a muralha. A gente salta a muralha, salta a fogueira, salta abismo, a gente passa
profeta Isaías diz, quando passar pelas águas, não afundará. Vai passar pelo fogo e não se queimará. E eu já passei por tudo, estou aqui, vivo, contando a história, glorificando a Deus, louvando o seu nome. Se eu poderia ser exemplo para alguém nisto, eu me sentiria feliz. A conclusão diz, somos peregrinos em terra estranha, sentimos saudade de uma terra que ainda não conhecemos, como canta o poeta. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, harpa cristã número 2. Portanto, vivamos sabiamente com a mente de Cristo até nosso Salvador voltar para nos buscar. Maranatá. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. Maranatá. Maranatá, Tonquírios. Ora vem, Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe meus alunos e professores, meu superintendente. E o luxo que eu tenho. Meu superintendente é pastor, é empresário, dá 2 de mim, fisicamente falando, e tem muito mais, em tudo. Pastor Cláudio Vasconcelos, a quem aproveito para agradecer pelo excelente serviço na Escola Bíblica Dominical. Dificilmente ensina, mas administra de uma forma maravilhosa, juntamente com sua esposa, Sônia Vasconcelos, faz um trabalho digno de nota, digno de honra. E não é para mim, é para Jesus. E não é por mim, é por Jesus, o Senhor deles e nosso. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua santa presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em tua presença, por mais um dia nos teus átrios, por mais um dia, meu Senhor, no teu santo caminho. Abençoa os meus irmãos, a tua igreja, o teu povo em toda a terra, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, os superintendentes e os pastores, Pai, para que haja apoio a esse trabalho tão importante para a edificação da igreja na terra. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na primeira sexta-feira de 2018 com mais um vídeo para edificar os nossos irmãos. A paz do Senhor, Deus os abençoe, um feliz ano novo para todos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.